Nós vamos conversar com Júlia Zanatta, deputada federal do PL de Santa Catarina. Ela visitou as mulheres presas em Brasília por causa dos acontecimentos de 8 de janeiro. Júlia também assinou o requerimento pela instalação da CPMI. Seja muito bem-vinda, deputada. Boa noite, a senhora me escuta bem? Boa noite, escuto sim. Vocês também estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro, deputada. E eu quero começar... Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana Paula e Coronel Gerson. Acho que citei todos, né? Muito obrigada pelo espaço. Obrigada. Eu quero começar perguntando, pedindo para a senhora descrever a situação, o que a senhora encontrou quando visitou essas presas na Colmeia, no Distrito Federal, a situação emocional e física dessas presas. Quando eu estava em janeiro, ali antes de assumir o meu cargo, eu ficava olhando o trabalho do deputado Sanderson, que incansavelmente acompanhou desde o dia 10 ou 11 de janeiro a situação, foi no presídio, no Colmeia, na Papuda. Então, logo que eu cheguei aqui, que eu assumi, que eu tinha mais, vamos dizer, garantias, né, como me empossada do meu cargo de deputada, eu logo procurei o deputado Sanderson para que ele fosse comigo, me levasse, já que ele já tinha ido lá no Colmeia. Então nós fomos, acho que foi na segunda semana aqui de atuação aqui na Câmara dos Deputados, e a diretora lá do presídio nos recebeu muito bem, e na época que eu fui tinham cerca de, pouco mais de 300 mulheres presas, e nós tivemos acesso a uma ala com 100 mulheres. O local lá, o Colmeia, antigamente ele não era um presídio, certo? Ele era uma escola. Então as mulheres, elas ficam todas juntas, assim, em 3 alas, certo? Não são celas separadas como um presídio tradicional. E elas estavam separadas, hoje, na época eram pouco mais de 300 mulheres, hoje são 82 mulheres que ainda permanecem presas lá, então elas não ficam em contato com as outras presas, certo? E a gente conversou bastante, eu fiquei muito preocupada com a situação psicológica dessas mulheres, e elas estavam, engraçado, elas estavam lá presas, né, curioso, e o que mais chocou elas foi a maneira que elas foram conduzidas, porque várias queriam relatar que elas foram, vamos dizer, enganadas, pediram para entrar num ônibus e não sabiam que iam ser presas. E algumas contaram que o ônibus ficou rodando, não tinha nem onde, né, não tinha banheiro, enfim. Então elas, quando me viram ali, sentiram um fio de esperança, choraram muito, foi algo muito emocionante. Encontrei algumas casas, porque eu sou deputada por Santa Catarina, e enfim, foi um momento que tocou muito meu coração, porque essas mulheres, os homens e as mulheres estavam sendo tratadas como números. Ninguém estava falando a história de ninguém. A gente não via a grande mídia ir atrás da história de algum familiar que estava com alguém preso para retratar, para humanizar essas pessoas. E graças a Deus, no dia que eu estive lá, na primeira vez que eu estive lá, eu encontrei o Rodrigo Maia, que é um policial militar de Santa Catarina, que pediu uma licença não remunerada, desde o dia que a mulher dele foi presa, e ficou aqui. Então ele me encontrou lá na frente, conversamos um pouco, pedi que ele procurasse meu gabinete, e aí a gente conversou e ele deixou eu contar a história da mulher dele, a Darisa. E isso deu um resultado muito legal, porque as pessoas começaram a olhar a Darisa e ver outros casos, saber de outros casos que nem o da Darisa, de pessoas que chegaram aqui, como a Darisa, no dia 8 de janeiro à noite, quando as depredações já tinham acontecido. E simplesmente foram presas e estavam lá sem voz, sem acesso. Quando eu encontrei o Rodrigo, o marido da Darisa, ele ainda não tinha tido acesso à esposa dele, porque ele tinha que preencher o cadastro, esperar o momento, certo? Então, acompanhei muito o caso da Darisa e de outras mulheres. Quando eu estive lá, peguei telefone para os catarinenses que me pediram para eu entrar em contato. Então, teve um momento que eu liguei para uma mãe, graças a Deus essa também já foi liberada. Liguei para uma mãe e ela falou, é a primeira pessoa que está me ligando para dar alguma notícia da minha filha, porque não é todo mundo que tem condições de vir aqui para Brasília para acompanhar
o caso, enfim. Então era algo que eu senti muita injustiça. E por que eu fui no presídio? Porque uma coisa é tu saber pelas redes sociais, saber pelo que estão falando no WhatsApp. Então eu fui lá ver com os meus próprios olhos o que estava acontecendo. E aí depois que eu fui, vários parlamentares se levantaram e começaram a ir. Já estava marcado. Eu lembro que o Nicolas também já tinha marcado uma data para ir. E a gente começou a falar muito disso. Depois dessa ida ao presídio, a gente começou a usar a tribuna constantemente para falar desse assunto, porque até então estava um silêncio sobre o assunto. Parecia que era um assunto, vamos dizer assim, proibido. Então a gente começou a falar e começou a repercutir, né? A gente começou a falar de vidas, de famílias, contar histórias, o que é muito importante porque a grande mídia não estava, como eu falei, humanizando essas pessoas. Então, depois que a gente foi, depois o Alexandre de Moraes proibiu as visitas e condicionou a ida e as visitas ao presídio a uma expressa autorização dele. Então, fiz o pedido novamente, ele me concedeu a permissão dele para ir ao presídio. Primeiramente, ele deu para mim e para o senador Magno Malta. Então, semana passada, na quinta-feira, estive lá novamente, acompanhei o momento da soltura de algumas mulheres e eu estava esperando que a Darisa fosse solta naquele dia. O marido dela já estava esperando ela aqui em outra repartição pública onde eles colocam as tornozeleiras. E infelizmente ela não foi solta naquela quinta-feira e eu não pude acompanhá-la. Foi na sexta e na sexta-feira eu já tinha voltado para minha base eleitoral, que é Santa Catarina. Mas mesmo assim terminamos de contar a história da Darisa, que não para por aqui, porque nós precisamos saber de quais crimes, né, ela está sendo acusada. Por que dessa prisão? Até, deputada, enquanto a senhora comentava o caso da Darisa, a nossa produção exibiu as fotos de antes e depois, que inclusive a senhora publicou na sua rede social, né, o antes e depois tá aí, então, na tela, essa presa, né, que agora foi solta, a Darisa. Diga lá, Silvio Navarro. Deputada, boa noite, prazer conversar com a senhora. Nós citamos no Oeste Sem Filtro esse caso da Darisa, que a senhora acompanhou bem. Parabéns pelo trabalho. Agora, veja, deputada, a senhora disse que tem contato com outras que já voltaram para suas casas e imagino também com alguns advogados. Elas sabem do que elas foram acusadas? Esse termo que elas tiveram que assinar, os crimes que ali constam, elas sabem desses crimes? Principalmente, acrescento, terrorismo, que muitas delas tiveram de assinar? Olha, pelo que eu entendi, do que eu me inteirei do assunto, da última vez que eu estive lá no Colmeia, existem agora, nesse momento, 3 inquéritos. Mais ou menos se resume assim: um inquérito dos financiadores, um inquérito das pessoas que estavam no QG, né, que foram presas em flagrante no QG, não sei qual seria o flagrante nesse caso, mas enfim, não estamos numa normalidade jurídica. E tem outro inquérito que é das pessoas que foram presas na Praça dos Três Poderes, certo? Então, pelo que eu acompanhei, esses casos das que foram soltos agora são pessoas que estão no inquérito das pessoas que estavam no QG, certo? Então, desse inquérito, dessas pessoas que estavam no QG, pelo que eu vi, uma denúncia hoje, né, de alguém que também procurou o meu gabinete, tá aqui, até anotei, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. São 2 crimes, é o 386, parágrafo único, e o 388, que é a associação criminosa, e o outro eu não lembro agora, não tá aqui anotado não. Então não estaria nesse caso o de terrorismo, entendeu? Pela uma denúncia que eu vi hoje, que me falaram que as denúncias são praticamente muito parecidas. Inclusive, tem uma parte que eu vi, que é o seguinte, que fala assim: embora não se tenha notícia até o presente momento de que o denunciado estivesse entre eles, participaram dos atos de depredação ocorridos na Praça dos Três Poderes, quando uma turba violenta e antidemocrática avançou contra prédios dos Três Poderes. Para mim, está dizendo aqui, embora não tenhamos provas do acontecido, mesmo assim você está sendo denunciado. Foi o que eu entendi aqui da minha interpretação. Desculpe se eu estou interpretando errado, porque agora você tem que até pedir desculpa para interpretar ou dar a sua opinião nesse país, né? Então é bom que
falar isso. Então, essas mulheres que estão sendo soltas, e pelo que me falaram que esse seria o critério, são as pessoas que estavam no QG. Perfeito. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Deputado, boa noite. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Pergunta o seguinte, a Dariza saiu com tornozeleira eletrônica. Isso, com tornozeleira eletrônica. A senhora Inclusive, conhece... no dia que... Pode falar, Por favor, complete, por favor. Não, pode me interromper que eu falo muito, tá, gente? Por favor. Então fique bem à vontade. Com tornozeleira eletrônica, e eu tava aqui olhando, tem outras restrições. Outros tolhimentos de restrições, de liberdade, uso da tornozeleira, proibição de deixar comarca, permanecer em casa no período do turno, obrigação de apresentar-se ao juiz da execução, proibição de deixar o país, cancelamento de passaporte, não pode usar rede social, se for CAC, suspensão imediata de qualquer documento, proibição de comunicar-se com os envolvidos, né? Então, é uma série de restrições às liberdades. É uma outra forma de prisão, né, deputada? É a prisão domiciliar aí. É uma forma de prisão domiciliar. É o famoso dificuldade para vender facilidade. Por exemplo, prenderam numa prisão, na minha visão, totalmente ilegal e inconstitucional, e agora deram a liberdade com essas restrições que são gravíssimas, no meu entender, né, de pessoas altamente perigosas, que não é o caso, que a maioria dessas pessoas que estão lá, elas não têm ficha criminal, é bom lembrar, certo? Então, se fosse qualquer outro tipo de criminoso, com certeza não teria esse apelo todo, dessas restrições todas. Parece que outros criminosos de crime, tipo... Outros criminosos não, porque na minha opinião eles não são criminosos. Claro que eu sou a favor de investigar e de individualizar as condutas e defendo sim punição para quem vandalizou. Né? Vandalizou, porque a lei está bem clara, aquilo não é terrorismo, é vandalização, depredação. Então, assim, sou a favor, por isso que fui uma das primeiras a assinar a CPMI e ajudar o deputado André Fernandes a coletar assinaturas. Quero que os culpados sejam punidos, mas aos inocentes, que é maioria nesse caso, seja dada liberdade e acabe de vez esse assunto, não tenha nem tornozeleira voltar. E uma percepção, uma preocupação das mulheres que estavam no Colmeia era assim, como que a sociedade ia enxergá-las. Elas são mulheres que, tipo a Dariza, ela é cabeleireira, ela tem uma vida em sociedade. E eu falei para elas, com isso vocês não se preocupam, porque existe um clamor muito forte, principalmente no meu estado, Santa Catarina, de que pedindo para os parlamentares ajudarem esse pessoal. Então elas estavam preocupadas com a imagem deles. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputada. Obrigada pela entrevista. Bom, acho que o assunto ali das prisões já foi muito bem explorado pelos meus colegas, com excelentes respostas da senhora. Eu queria entrar num campo que é muito precioso para mim, que é a proteção das mulheres no esporte. Hoje nós temos visto, né, políticas aí nefastas que permitem homens competindo com mulheres, e houve toda a controvérsia do deputado Nicolas no plenário. A senhora defendeu, né, até porque virou o debate, ele fazendo o que ele fez, trouxe essa pauta importante para o debate, o que está acontecendo com as mulheres, né? E eu vi um vídeo da senhora, no perfil da senhora, que a senhora estava dando uma entrevista na CNN, num debate na CNN, e eu achei curioso que a senhora trouxe, né, no painel, a senhora questionou uma outra deputada sobre o discurso do Lula, que ele diz: banheiro unissex saiu da cabeça de Satanás. Eu não consegui achar o vídeo e fiquei curiosa, que a senhora colocou ali a deputada esquerdista na parede e eu não vi a resposta dela e fiquei curiosa qual foi a resposta dela nesse sentido, porque é cada dia mais claro que não é o que falam, mas quem fala. E nesse caso da defesa das mulheres, nós defendemos a proteção das mulheres nos seus espaços, principalmente no esporte feminino.
pela óbvia biologia humana. E aí eu fiquei curiosa sobre a resposta da deputada esquerdista e se a senhora planeja continuar com essa pauta no plenário, já que é um campo muito importante, não de inclusão, né, mas de exclusão das mulheres, e é isso que nós temos visto. Obrigada, Ana Paula, pela pergunta. Por incrível que pareça, né, ela não respondeu, porque sempre que existe alguma pergunta direta sobre algo que incomoda, os esquerdistas não respondem. Então ela só desviou do assunto e começou a falar um monte de baboseira no sentido de outros assuntos que não eram relativos ao tema, e dizer que eu que estava criando uma cortina de fumaça. Porque é óbvio que, nesse caso, ela, como uma feminista, disse defender as mulheres, ela ficou submissa ao líder maior do movimento dela, do partido dela, ao Lula, e aí tudo bem ele falar que o banheiro unissex é coisa do Satanás. Ele falou, inclusive, no momento que estava assinando lá uma carta compromisso com os evangélicos, e aí vale tudo para essa gente, até mentir para ganhar voto. Então, triste de quem acreditou. Mas a deputada que estava debatendo comigo, nenhuma palavra de repúdio. Aliás, quando ele falou que banheiro unissex é coisa do Satanás, e aí nós concordamos com Lula nesse ponto, e quem fala que nós nunca concordamos com Lula, tá aí uma mentira, ó. E um ponto que nós concordamos com Lula. E ela ficou quietinha, assim como todas as mulheres e homens também do PT, ninguém reclamou, daí não chamaram de transfóbico, não chamaram de preconceituoso, e todos os adjetivos aí que eles nos colocam, tentam nos colocar a pecha. Mas aqui é um debate muito claro. Por exemplo, as mulheres estão, de fato, perdendo espaço. Isso está acontecendo, não é no Brasil, né, em vários países aí do Ocidente, e está ficando um negócio muito grave. Está ficando um negócio tão grave, hoje a gente até falava numa reunião, que alguém falou, tinha um programa, e aí perguntaram, defina o que é ser mulher. E as mulheres tinham medo de falar o que é ser mulher, que ser mulher, né, é quem é XX, como diz Então as pessoas têm medo de falar, e nós temos que defender, de fato, o verdadeiro direito das mulheres. Não podemos deixar que por exemplo, outro dia eu dei um discurso no plenário dizendo que a bancada feminina tem vários tipos de opiniões, certo? E a gente não pode deixar a bancada feminista sequestrar a bancada feminina. Nós temos que ser respeitadas. Outro dia a Bia Kicis estava falando na bancada feminina sobre um projeto dela, que é justamente essa questão de homens biológicos não poderem participar de esportes femininos, e uma outra deputada, Sol, chamou ela de louca, e eu perguntei, a senhora tá desrespeitando uma deputada? Ela falou sim. E aí eu falei, e se for assim, para não respeitar, para uma deputada não respeitar a outra, então não vamos mais participar da bancada feminina. E nós estamos conversando ao vivo com a deputada Júlia Zanatta. Quem pergunta agora é Coronel Gerson. Boa tarde, deputada. É uma alegria reencontrá-la hoje sem aquelas flores na cabeça, sua tiara tradicional, né, que é marca registrada, né? E isso. Mas eu queria lhe primeiro, parabenizar pelo fato da sua iniciativa de humanizar, né, essas pessoas. Eu tenho tentado fazer a mesma coisa, mas eu queria lhe confessar que a sua experiência ao chegar em Brasília é a mesma experiência dessas pessoas. A senhora teve receio de se manifestar antes de assumir o seu mandato, porque há no Brasil um estado de exceção. E a senhora também, tenho certeza, teve contato com diversos presos e presas que não querem falar dos seus nomes e não querem deixar que sejam publicadas suas histórias com receio, com medo dessa situação que se criou. E, no entanto, eu tenho tomado uma iniciativa de conversar com várias famílias. Hoje, recebi a informação de uma esposa que o marido teve o alvará de soltura, já chegou em casa, ela não quer que eu divulgue o nome, mas eu tenho estimulado as pessoas a receberem esses patriotas como heróis, porque foram, a grande maioria deles, injustamente presos, e pior,
eles estão servindo para dar sustentação a uma narrativa que somente a CPMI pode desfazer. E aí a minha pergunta é a seguinte: existe alguma estratégia já de deputados e senadores de empreender algum tipo de obstrução nos trabalhos da casa para forçar que seja instalada essa CPMI, ou seja, que seja convocada a sessão conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados pelo presidente do Congresso? Não tem nada nesse sentido até o momento, mas com certeza, se for necessário, vamos nos organizar para isso. Mas a gente está... O que acontece? Por exemplo, aqui na Câmara dos Deputados não foram instaladas nem as comissões ainda, certo? Ainda está tendo um impasse ali, enfim, sobre as presidências de comissões, um jogo político de força normal. E aí nós estamos aguardando, mas nós temos notícias que está tudo certo, que a CPI será, sim, instalada, só precisa ser convocada a primeira sessão conjunta do Congresso Nacional, e aí está bem claro lá no artigo 21 do regimento interno, do regimento comum interno aí do Congresso Nacional. Então, hoje até falamos sobre isso numa reunião de deputados do PL, mas por enquanto estamos acreditando que o Senado não irá se apequenar nesse sentido, até porque na época que foi a CPI da Covid, né, era CPI, não era CPMI, mas teve até mandado de segurança no STF, no sentido de dizer que tinha que instalar, e é bem claro no regimento ali, no artigo 21, quem quiser olhar, então basta acontecer a primeira sessão do Congresso Nacional para a instalação da CPMI, enquanto isso o governo fala abertamente que está agindo contra. O Humberto Costa, senador, falou que deu uma declaração, saiu na imprensa, que vai investir pesado, né? Eu gostaria de saber o que é esse investimento. É dinheiro, além de cargo, além de emenda, que a gente já sabe, né, que é comentário aqui nos bastidores que isso está acontecendo, e outras pessoas também falaram abertamente isso, mas eu queria saber o que é esse investir, né, de pessoas que estiverem envolvidas em mensalão e petrolão, né, a gente começa a desconfiar que existe mais alguma coisa. Agora, 19h32, nós conversamos ao vivo com a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Muito obrigada. Para mim é uma honra fazer parte do Oeste Sem Filtro aqui, com essa participação. Estou sempre à disposição de vocês.